Mas também vamos retomar o contato com o Luca Bassani, o nosso correspondente internacional lá na Europa, para falar daquela situação da Rússia. Como a Rússia recebeu a Delcy Rodrigues como presidente interina da Venezuela. Luca, conclua, por favor, a sua informação. Pois é, Márcia, como eu estava dizendo, a Rússia disse que recebe com satisfação a notícia de que Delcy Rodrigues foi empossada, porque, segundo eles, entre aspas, traz estabilidade diante de ameaças neocoloniais flagrantes de agressão armada estrangeira, fecha aspas. A Rússia, que inclusive no âmbito das Nações Unidas fez várias críticas aos Estados Unidos, disse que os norte-americanos são cínicos e hipócritas pela postura que adotam e também ressoaram o discurso tomado pela China e pela Coreia do Norte, pedindo a devolução de Nicolás Maduro para a Venezuela e o restabelecimento dele como chefe de Estado, de governo do país sul-americano. Óbvio que os Estados Unidos rebateram todas essas críticas, também dizendo que teriam jurisdição para isso por se tratar de um narcotraficante procurado pela justiça norte-americana. Apesar disso, a Rússia disse que vai continuar trabalhando com o regime chavista, no caso agora com a vice recém-impossada presidente Delcy Rodrigues, e que espera poder continuar essa parceria em vários âmbitos com os venezuelanos. Lembrando que a Rússia, durante o período chavista, desde Hugo Chávez até Nicolás Maduro, foi um dos principais fornecedores de armamentos, até mesmo treinamentos militares. Não se sabe se eles serão usados ou se foram usados depois dessa operação que em poucas horas conseguiu capturar o antigo ditador e levá-lo aos Estados Unidos da América. A ver como que essa relação vai se transformando ao longo das semanas, considerando que Donald Trump também deu um ultimato à própria Delcy Rodrigues. Disse que caso ela não coopere, o fim dela pode ser até pior do que o fim tomado por Nicolás Maduro. Pois é, uma mulher, né, gente? Agora, a Luca Bassani, em relação à Dinamarca, conta pra gente, eles acabaram fazendo uma exposição também da sua posição nessa situação dos Estados Unidos, dizendo se a Groenlândia for atacada, pode até acontecer o fim da OTAN, né? Exato. O presidente Donald Trump, desde que venceu as eleições, fala da importância estratégica e econômica da Groenlândia, esse território semi-autônomo que pertence ao Reino da Dinamarca, portanto tem a sua soberania dentro de Copenhague e, para tanto, cria um enorme conflito diplomático, né? Afinal, Donald Trump quer anexar a Groenlândia como se fosse o 51º estado dos Estados Unidos. Disse também que poderia fazê-lo pelos fins militares. O grande problema nessa problemática toda, nessa questão maior, é que a Dinamarca faz parte da OTAN, assim como os Estados Unidos. Então seria um ataque de um membro da OTAN contra um outro membro da OTAN, e por isso mesmo que a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, disse que caso isso aconteça, qualquer atividade militar dos Estados Unidos ferindo a soberania dos groenlandeses, significaria o fim da aliança militar ocidental e, obviamente, o fim dessas relações fraternas transatlânticas que se estabeleceram, sobretudo, desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Por enquanto, Donald Trump disse que em 20 dias voltará a falar sobre a Groenlândia, voltará a falar sobre essa questão, mas o incômodo dos líderes europeus e da própria Dinamarca são bastante claros, considerando que Donald Trump teria a capacidade militar de fazer isso e parece não respeitar a lei internacional. Lembrando que a Dinamarca, no caso, a Dinamarca tem a Groenlândia, que é a maior ilha do mundo, 2 milhões de quilômetros quadrados, muito rica em terras raras, em vários minérios, mas tem apenas 55 mil habitantes. Portanto, a resistência, talvez, dos groenlandeses não seria páreo para o exército norte-americano, e isso, com certeza, acabaria de uma vez por todas com essa relação tão positiva que teve a Europa com os Estados Unidos durante as últimas décadas. A ver se Donald Trump tomará, de fato, as rédeas dessa situação e conquistará a Groenlândia pela via militar, ou se embarcará por outras operações militares mundo afora depois dessa conduzida em Caracas.